Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Vanessa, do marketing da Processor, e hoje, no nosso Smart Meeting, nós vamos falar sobre. Só um momento aqui que eu estou aceitando o pessoal. Como proteger dados e reduzir a superfície de ataque com Defender e Purview. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos o nosso especialista em segurança, Matheus Tavares. Eu desejo a todos um excelente evento e uma ótima terça-feira. Matheus. Bom dia, pessoal. Obrigado, Vanessa, pela introdução. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só me sinalize quando estiver aparecendo, por gentileza. Dia, tudo Aparecendo. certo. Apareceu? Show de bola. Sim. Permita também de carregar. Aí, show de bola. Bom, gente, primeiramente, bom dia mais uma vez para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje conosco nessa terça-feira. Então, hoje a nossa ideia aqui é falarmos sobre como que a gente consegue proteger dados, né, reduzir superfície de ataque utilizando o Defender e o Purview, né, e aqui a gente vai abranger bastante sobre as novas duas suítes que a Microsoft criou ali no finalzinho de 2025, que foram a Defender e a Purview Suite, né. Então, a proposta aqui desse nosso evento não é a gente falar sobre ferramental somente, sobre SKU, sobre licenciamento. A ideia é a gente aprofundar um pouco mais, conectar tudo isso à tecnologia e à nossa operação no nosso dia a dia. Então, a gente vai conseguir olhar como que o 365 hoje deixou de ser, né, uma plataforma somente de produtividade e passou a sustentar partes importantes da cibersegurança do nosso ambiente, como identidade, parte de dados, né, de dispositivos, colaboração, comunicação e também acessos às nossas aplicações que a gente utiliza com a devida integração. E a partir disso a gente vai percorrer uma jornada aqui. Essa é a ideia de todos os nossos eventos, é mostrar para vocês como tudo isso pode ser e deve ser uma jornada de segurança. Então a gente vai entender como que o risco nasce, né? Depois como que o ataque de fato ele pode se movimentar e se concretizar dentro do nosso ambiente. E a gente conecta isso com o Defender, né, para reduzir caminhos de ataque e o Purview aqui para governar e proteger nossos dados. E no final a gente vai conectar aqui hoje como que a Processor tem feito, né, para apoiar os clientes nessa jornada e como que a gente consegue, de fato, olhar para tudo que a gente tem de possibilidades hoje de segurança dentro do 365 e transformar isso tudo num ambiente mais resiliente, mais protegido. Tá? Então, basicamente, eu queria já detar uma mensagem especial aqui e fundamental dessa nossa apresentação, que é a tecnologia que vocês vão ver aqui hoje, que essas suítes hoje elas possibilitam, disponibilizam para nós, ela gera e cria capacidade. Né? Mas o que interessa mesmo para nós é maturidade. Isso a gente cria, de fato, com a nossa operação, com o nosso modelo contínuo. Então, antes da gente falar de ameaça e, de fato, aprofundar um pouco tecnicamente, eu quero fazer uma pergunta de negócio para vocês. Eu fiz isso no nosso outro Smart Meet, vou repetir aqui porque foi persistente, né? E pertinente também. Hoje, né, quanto que o negócio de vocês depende do 365? A gente vê que diversas empresas, o 365 ele começou ali com e-mail, né, com Office, com Teams, com colaboração, e com muito tempo depois ele passou, de fato, a se concentrar muito mais. Né? Então hoje ele sustenta, como eu disse, identidade, aplicações, nossos dispositivos, como que a gente hoje governa o nosso ambiente, passa por dentro de segurança do 365. Então, quando a gente fala em proteger o 365, a gente não está falando apenas em proteger uma suíte de produtividade no final do dia, né? A gente está falando como que a gente consegue proteger algo que hoje virou uma camada central da nossa operação. E a provocação nesse slide aqui ela é bem importante, eu fiz proposital. Se uma conta hoje de vocês for comprometida, né, o que o invasor consegue acessar, baixar, compartilhar ou até mesmo apagar? Ele teria acesso aos principais sites SharePoint de vocês, onde tem dados sensíveis, né? Vai acessar e-mails, vai acessar grupos de distribuição, grupos de segurança, onde concentram pessoas que hoje tomam decisões na empresa de vocês. Conseguiriam também, a partir dessa identidade, acessar alguma aplicação de negócio crítica que vocês hoje utilizam integrada com o 365, né? Enfim, qual o tamanho do estrago podemos colocar aqui nessa perspectiva que um atacante poderia fazer? Né? Então, muitas das empresas hoje expandiram o uso do 365, né? E essa adoção cresce, os usuários passam cada vez mais a usar, a colaborar cada vez mais, né? E os dados começam a criar, né? Começam a se espalhar, começam a se disseminar dentro do ambiente. E a gente muitas vezes encontra num assessment aqui que não existe governança, não tem segurança, não tem o um mínimo de operação, né? Ou seja, nada disso que aqui vamos falar e nos interessa acompanhou na mesma velocidade que uma equipe hoje, né? Uma empresa adotou o 365. Então, a pergunta que eu coloco para vocês aqui também, além dessa que eu já fiz, né? Hoje, na visão de vocês, né, o 365 é tratado mais dentro da empresa de vocês como uma plataforma de produtividade
ou já tem uma camada de maturidade a nível de operação, de segurança, produção de dados. Então, quando a gente gera essa dependência, né, o 365 ele também se torna hoje para nós uma superfície relevante para ataques, né? E aí hoje o ataque moderno, né, ele normalmente ele não começa no dado, né, mas ele pode com certeza terminar nele. Então ele vai começar com uma credencial comprometida, um e-mail que por hipótese poderia ser um phishing, né, um endpoint que estava vulnerável, uma aplicação SaaS que não tinha o menor nível de governança, até mesmo uma interação ali com IA, com os prompt injection que a gente mais tem visto. Então o real impacto aqui ele aparece quando o dado ele é acessado, quando ele é copiado, quando ele é exposto, né, quando ele é criptografado ou compartilhado indevidamente. Então, quando a gente fala de cyber para dentro de 365, a gente não pode olhar apenas para malware, né, ou endpoint, ou antivírus. A gente tem que olhar para uma jornada completa, né, de como que um atacante pode chegar no dado. Então, a gente sabe que o dado é o principal ativo que um atacante, quando vai fazer um ataque direcionado, principalmente de ransomware, ele quer chegar nos dados, né? Então, hoje ele percorre um caminho. Então, a identidade geralmente vai ser a nossa porta de entrada, porque hoje é o nosso novo perímetro, né? O e-mail pode ser também um vetor. O endpoint pode ser a partir do ponto que ele vai ter execução de um ataque. E as aplicações SaaS podem ser ali o canal de movimentação, né? E com certeza hoje a inteligência artificial está acelerando essa exposição do nosso ambiente. E o dado, ele é o alvo final. E essa jornada hoje ela atravessa praticamente toda a nossa operação. Então, a superfície de ataque ela deixou de ser limitada ao perímetro tradicional que a gente via antes. Né? A gente tinha arquiteturas que se preocupavam muito em rede, em firewall, né, dispositivos mais internos. Hoje a realidade é totalmente diferente. Né? Um usuário ele vai poder acessar o ambiente de vocês de qualquer lugar. Então, o dado está circulando entre e-mail, Teams, OneDrive, aplicações e por aí vai. Né? E cada uma dessas camadas pode ser um ponto de entrada, né? De um movimento ou até mesmo de uma exposição, ou principalmente, que é o que mais nos preocupa, uma exploração. Então, o ataque ele pode começar no e-mail, vai comprometer a identidade, pode executar algo, né, com privilégio elevado dentro de um endpoint. Geralmente, os atacantes hoje eles querem fazer isso para instalar um C2, que é uma espécie de torre de comando, né? A partir dali, ele começa a monitorar o comportamento de cada um de vocês e a partir dali, ele também começa a tomar decisões, inclusive de momento que ele vai atacar, né? Então, essa seria o conceito de um C2. Então, quando essas camadas elas não estão conectadas, e hoje o 365 nos proporciona isso, a investigação, né, a nossa tomada de decisão, ela fica lenta, a gente perde contexto, a gente não tem a menor correlação. E o desafio não é a gente proteger cada uma dessas camadas de forma isolada, em silos, a gente tem que sair desse conceito, né? Nossa ideia é conectar todos os sinais que cada uma dessas plataformas aqui pode nos enviar e entender a cadeia de risco, né? E aí eu pergunto para vocês também, onde que vocês hoje sentem, né, na empresa de vocês, que é a maior dificuldade de visibilidade? Vocês entendem que é na identidade, no endpoint, na parte de colaboração, em aplicações SaaS, como que os dados estão sendo compartilhados e utilizados? Ou uma das principais preocupações hoje dos nossos clientes é como que está sendo a utilização diária na minha empresa, né? Então, essa pergunta também ela é pertinente, porque quando a gente olha para essa exposição se transformando num incidente, o impacto deixa de ser técnico, né? A gente para de, entre aspas, aqui, culpar o time que não viu, né? E a gente está olhando já de fato para um risco de negócio, né? Então tem umas pesquisas aqui que eu acho interessante trazer para vocês. Ali tem umas fontes, tem de diversas fontes, achei aqui legal compartilhar com todos. Então aqui esse slide ele reforça esse ponto que é muito importante. O incidente cibernético ele vai afetar, né? Tem pessoas que falam que pode, mas ele vai afetar a continuidade, né, do nosso negócio, a nossa operação, a confiança, né, nós para o mercado, né, e a nossa reputação. Né? Então, hoje, uma das principais preocupações de uma grande empresa é branding, né? O quanto que a minha marca ser dita para o mercado que eu fui invadido, que eu fui comprometido, quanto isso me prejudica, né? Às vezes o cara tem um backup, vai fazer um DR, rapidinho está resolvido, né? Mas e como é que fica nós para o mercado, nossa confiabilidade, né? Isso diminui bastante. E aí tem muito perda de receita aqui no meio disso. Então, o impacto não vai ser somente para nós técnicos, assim, no final do dia, olhar ali um portal ou dispositivo comprometido. A gente está falando de paralisar o nosso negócio. Então, quanto mais fragmentada for a segurança hoje no ambiente de vocês, mais difícil a gente vai ter, né, de ser detectado um ataque, um problema cibernético. Então, a gente precisa pensar numa lógica onde a gente consegue ter a contenção de uma forma rápida e o máximo de redução de impacto. Então, muitas empresas hoje possuem, né, diversas ferramentas no seu ambiente espalhadas, mas operam com baixa integração, pouca rastreabilidade também, e a resposta hoje ainda depende do esforço manual do time técnico. Então, o ponto central aqui é a segurança tem que ser tratada, né, de fato, como capacidade operacional, não apenas como uma tecnologia instalada. Então, eu sempre digo isso para nossos clientes, né? Vocês me dizerem que tem 5, 10, 20 ferramentas de segurança, legal, mas o quanto que isso está maduro, o quanto está conectado?
né? O quanto está gerando valor de negócio para vocês, de fato, em cibersegurança aqui. Então, fechando isso, né, a gente também vê que o desafio ele tem crescido para os nossos clientes quando a gente adiciona IA na questão da equação, né? Então, hoje ela virou um acelerador de risco ao mesmo tempo que ela aumenta a produtividade dos nossos usuários. Então, ajuda a gente a melhorar o nosso dia a dia de trabalho. Mas ela amplificou o risco, né? Eu gosto de dizer que inteligência artificial ele cria novas superfícies de ataques, mas eu sou um pouco resistente com isso. Eu acho que ela amplifica o problema que já existe, que ninguém viu antes de liberar a adoção de IA para todo mundo. Então, do lado do atacante, né, a IA vai apoiar a eles criarem um phishing mais convincente, né, uma mensagem mais personalizada. A gente não vê mais aqueles phishing com erros de português grotesco, né, que bater o olho assim já era suficiente para dizer não, deleta, né. Hoje está cada vez mais convincente, né, como eu disse aqui. Então, as campanhas de engenharia social elas estão em maior escala e cada vez mais difícil da gente identificar. E para nós, né, no nosso lado interno, a gente tem um outro grande desafio, né? Utilizando ferramentas de IA hoje dos nossos usuários, que às vezes está fora da nossa governança, né? O pessoal está trazendo a sua própria IA para dentro de casa, né? Muitas vezes o colaborador ele quer ser produtivo, né? Vai copiar uma informação sensível, vai colar numa IA pública sem o menor nível de proteção nossa, né? E não percebe que acabou de criar um baita risco de exposição. Então, o problema não é a gente usar a IA, o problema é usar a IA sem a governança de dados, sem classificação, sem rotulagem, sem políticas de DLP, sem o mínimo controle, né, em cima da inteligência artificial que o nosso time hoje está usando. E aí, hoje vocês olham para a empresa de vocês têm hoje uma diretriz clara sobre o que pode e o que não pode ser usado de ferramenta de IA na empresa de vocês? E aqui leia-se, né, não é somente uma política, né, uma PSI aqui, né, de segurança ali falando sobre o que pode e o que não pode, mas tem governança, vocês enxergam o que o usuário está acessando, o que ele está compartilhando, né? Isso é uma pergunta que vocês têm que se fazer. E quando a gente junta IA, né, multiplica essas ferramentas e gera um monte de alerta, a gente chega num outro ponto que é bem importante aqui, que é a fragmentação operacional. Então, essa pesquisa aqui é bem bacana, né? Hoje, aproximadamente, as pequenas empresas e médias empresas, elas têm cerca de 20 ferramentas de segurança diferentes, tá? Isso aqui é uma pesquisa Microsoft também. Então, isso gera para nós, né, uma certa fadiga de alerta. Hoje o pessoal de SOC fala muito disso, né? Então, quanto mais alerta eu tenho, mais falta de contexto, mais falta de conexão, tenho um monte de equipe olhando só para eventos soltos e eu não tenho o mínimo de correlação entre o que está acontecendo no ambiente. Então, hoje uma operação madura, ela não tem que apenas receber mais alerta, né? Ela tem que conseguir priorizar o que de fato importa, o que eu tenho que ver naquele momento, né? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que vislumbrar, né, uma evolução que é necessária, que não é somente a gente adicionar mais tecnologia, é a gente mudar a nossa postura. Então, trouxe aqui para vocês uma visão de cenário atual, né, e o que eu entendo que tem que ser feito e o que o mercado também está praticando. Então, lado esquerdo a gente vê diversas ferramentas, né, dados sem classificação, uma resposta mais reativa, zero ou baixa visibilidade, né, e a segurança sendo tratada ainda como projeto. Isso é muito ruim, né? E onde a gente deseja, o que o mercado está caminhando, né? Mais alerta correlacionado, né? Dados classificados, documentos protegidos, uma resposta mais orientada a contexto, né? Ter governança continuada e a segurança ser tratada como, de fato, operação. Então, essa transição é importantíssima, pessoal, porque a segurança não pode depender de uma configuração que vai ser feita uma vez, né? Um projeto que vai ser somente entregue não vai ter uma continuidade, né? Então, a gente precisa ter ideia do início, meio e fim, né? E o fim é sempre continuado, é sempre uma visão que a gente precisa estar constantemente revisando as nossas políticas, melhorando a nossa operação. E eu gosto bastante de dizer, em cima de 365, a gente tem muita oportunidade, possibilidade de hardenização, né? Onde a gente vai continuar constantemente apertando cada vez mais as nossas configurações, as nossas melhores práticas para que a gente tenha um ambiente mais seguro e mais resiliente, né? E para isso a gente precisa entender que o problema aqui que eu falei para vocês, ele não é somente ameaça. Eu gosto muito de falar que o problema para mim hoje, para quem não está usando o 365, para quem não está usando soluções de segurança da Microsoft ainda, é a questão de perda de contexto. Né? Então, hoje saber que um clique num link suspeito, ele é muito importante. Então, a gente tem que saber quem clicou, qual dispositivo, né, quais são as entidades, né, ou seja, a pessoa, né, a identidade, o dispositivo, qual foi o e-mail, para qual aplicação aquele link pode ter levado a pessoa, né, ou seja, qual contexto que a pessoa clicou no link que pode ter sido uma instalação de um C2 dentro daquela máquina e ter comprometido o meio ambiente. Então, quando a gente não tem contexto, a gente tem uma resposta cada vez mais reativa, né.
Então, aqui a gente resume essas principais dores, não, que são sinais dispersos, dados sem classificação, as políticas isoladas não se conversam, né, uma resposta cada vez mais reativa, e a gente não tem a facilidade de priorizar o que a gente de fato deve responder primeiro. Então, acho que o ponto aqui é que segurança moderna, a gente precisa conectar a ameaça, né, que tem que conectar as entidades que estão sendo envolvidas naquele possível ataque, né, e a gente ter, de fato, uma visão 360 do que está acontecendo. E aí, justamente aqui, a gente conecta Defender e Purview, como que eles se complementam, né? Então, aqui, entendo que é o eixo da nossa apresentação, trouxe esses primeiros minutos para dar contexto, como que o mercado hoje está apostado, para onde o mercado está indo, né, quais são as nossas visões aqui sobre o que precisa ser feito para que a gente consiga, de fato, acompanhar o que está acontecendo, né, no mundo de cibersegurança nas áreas práticas. E aqui a gente conecta com, de fato, o tema do nosso Smart Meeting, né? Como que o Defender hoje, junto com o Purview Suite, nos possibilitam a ter uma melhor resposta, uma melhor investigação, uma melhor proteção por nosso ambiente. Então, o Defender Suite aqui ele vai atuar na redução de caminhos de ataque, né? Então, ele olha para identidade, para e-mail, para endpoint, para o AD local, né? Para quem hoje ainda utiliza, aplicações SaaS e também o contexto do XDR de uma forma completa. Então, o foco aqui é prevenir, detectar, correlacionar e ter uma resposta mais orquestrada e por contexto em ameaça. O Purview Suite, ele vai atuar na proteção e governança de dados. Então, a gente vai ter classificação de informação sensível, aplicação de políticas de DLP, redução de fato de risco interno, né? Nos apoia muito em auditoria, né? Para quem usa, eu sempre digo que a parte de e-discovery, de audit aqui é uma das principais funcionalidades para quem hoje precisa responder auditorias, né? Ou seja, precisa estar constantemente investigando o seu ambiente. E aqui, separados, né, eles resolvem partes importantes do problema, mas juntos eles conectam ameaça, dado e resposta. Então, o Defender aqui ele ajuda a responder por que e por onde, né, de fato, que o ataque entrou, né, como que ele se movimentou e como que a gente vai conter o ataque. O Purview ele ajuda a gente a responder, então, quais foram os dados que foram envolvidos, né, como que eles estavam classificados, quem acessou, o que foi compartilhado e quais evidências, né, a gente precisa disso, né, que existem sobre aquele incidente. Então, quando a gente entra no detalhe dessas capacidades, a gente precisa também entender, né, antes disso, o que são essas novas suítes. Então, a Microsoft organizou no final do ano passado e está cada vez mais organizado agora. Eu sempre falo hoje para o nosso time Microsoft aqui que a gente tem contato direto que precisa ser mais disseminado até. Se vocês puderem deixar no chat aqui, para nós seria importante também. Quais de vocês, né, que estão aqui hoje conheciam já essas suítes que são elegíveis para Business Premium, para E3 e para F3? Isso é bem importante para nós. Então, se puderem deixar ali, depois eu agradeço. Então, hoje na prática, gente, o cliente ele pode evoluir, né, para uma camada de Defender, né, uma camada de Purview, ou combinar as duas, que eles chamam dos bundles, né, conforme a base que você já tem hoje de licenciamento. Então, para quem tem Business Premium, é um caminho, né, evidente que voltado para SMB, com opções que a gente consegue combinar os dois ou comprar sozinho. Eu gosto muito de dizer que nós temos diversos clientes aqui hoje que têm Business Premium, por exemplo, e o momento deles é proteção de dados, né? Então, bom, a partir disso eu vou comprar, então, né, eu sugiro para que ele compre o licenciamento do Purview Suite, porque eu vou adicionar todas as capacidades que antes a gente tinha na E5 Compliance. Então, a divisão da Microsoft foi transformar o que era E5 Security em Defender Suite e transformar o que era E5 Compliance em Purview Suite. E hoje, para quem tem Business Premium, para quem tem M365 E3 ou O365 E3 e quem tem F3 também, pode conectar esses dois bundles, né? Perdão, o bundle ou comprar as duas licenças separadas, né? Então, é importante a gente dizer, né, que isso aqui não substitui um E5 completo, não são, tem outras funcionalidades também dentro do E5 que se complementam, que ainda é importante que ele exista. Ele continua sendo a suíte mais ampla, né? Mas essas novas suítes, elas criam um caminho que, como eu gosto de dizer, eles modulam, né? Para que vocês, clientes, possam evoluir conforme o momento de vocês. Então, tem clientes que o momento, bom, preciso de proteção de DLP para endpoint. Legal, hoje dentro do Business Premium eu não entrego isso, mas dentro do Purview Suite eu entrego. Né? Então, tem essas questões de vocês poderem escolher o seu respectivo momento, né? E com esse contexto, gente, a gente consegue agora de fato entrar, né, na nossa primeira fase aqui da nossa jornada, que é de fato a redução dos perfis de ataque. Então, antes da gente pensar em proteger o dado, a gente precisa de fato reduzir ou resolver os principais caminhos que levam até ele, né? Então, o atacante, como eu disse anteriormente, vai entrar aqui por diversos
por diversas portas. Pode ser pela identidade, por dispositivo, enfim, por uma aplicação, até de fato fazer um ataque direcionado para o nosso Active Directory e aí a partir dali fazer uma movimentação lateral, né? Então, hoje o Defender aqui, Switch, né, ele nos possibilita atuar em múltiplas camadas. Então, eu vou poder olhar para a proteção de identidade, de e-mail, de endpoint, das aplicações SaaS e também do meu ambiente híbrido, caso eu tenha, né? Então, reduzir esse perfil de ataque aqui significa a gente diminuir, né, as oportunidades que um atacante tem de entrar no nosso ambiente. Simples assim. Então, aqui a gente tem três principais ideias que a gente precisa colocar, né? Que é a produção em camadas, né? A detecção com correlação e uma resposta cada vez mais coordenada. Então, não é apenas a gente bloquear um evento, é a gente entender a cadeia de ataque. E para fazer isso, o Defender Suite ele reúne, né, essas principais aqui capacidades. Então, se vocês olharem para quem conhece hoje o licenciamento E5, né, vai saber que tudo que lá tem dentro do E5 trouxeram para dentro do Defender Suite. Então, a gente está falando de ter o Entra-ID plano 2, né, então, junto dele o Defender for Endpoint plano 2, o Defender for Office 365 plano 2, o Defender for Cloud Apps, o contexto completo de XDR e também o Defender for Identity, que é de fato aqui a proteção para ambientes que usam ali o AD local. Então, o valor aqui, gente, não está apenas em cada um desses componentes. Eu sempre vou bater nessa tecla. A gente tem que pensar no valor que essa integração hoje nos possibilita, né? E quando esses sinais hoje são tratados de uma forma integrada, nosso time ele deixa de investigar um alerta solto, né? Provavelmente um monte de falso positivo e passa de fato a investigar um incidente com contexto. A gente sai da lógica de alerta e entra para uma camada de contexto, né? E o principal ponto aqui, né, como eu falo sempre, identidade hoje é o novo perímetro. Então hoje a gente tem uma pesquisa aqui, Microsoft também, que traz que 97% dos ataques de identidade hoje são de password spray ou brute force, né? Então a gente está falando que o atacante hoje ele está usando uma credencial válida, né? É muito mais fácil ele fingir uma legitimidade do que ele forçar uma conta qualquer para a partir dali criar uma conta nova dentro do ambiente da gente com um privilégio específico, né, caso ele consiga, e aí a partir disso escalar o nosso ambiente. Então hoje, quando a gente fala de Defender Suite, a gente está dizendo que temos o Entra ID P2. Então aqui a gente está falando de acesso condicional baseado em risco, a proteção de identidade aqui também é focada para correlação de ambientes on-premise, como eu comentei, né? Uma remediação cada vez mais orquestrada com os playbooks que hoje o Entra ID P2 aqui com proteção de identidade nos permite executar nessas identidades que podem estar em risco, né? Tanto o usuário quanto o processo dele de autenticação, né? De login dentro de um sistema. A questão do PIN, né, ou seja, eu permito aqui para que o usuário possa elevar uma permissão, um privilégio global de mim, por exemplo, por 1, 2 horas, que precisa de um fluxo de aprovação, né, de alguém que está acima dessa pessoa. Então aqui a gente está falando em não expor um privilégio que é super importante, super sensível do nosso ambiente para uma pessoa 24/7. Isso é muito ruim. E muitas empresas hoje utilizam dessa forma, né? Principalmente para usuário de serviço, que é pior ainda. Access Review, a gente está dizendo que aqui a gente vai trabalhar para revisar os acessos que um grupo de VPN possa ter, um grupo que até mesmo vai dar privilégio para usar uma permissão administrativa. Então, a cada X dias ou X meses, eu vou fazer uma revisão automática ou que precisa de uma intervenção humana para tomar uma decisão, né? Em cima daquele possível acesso. E o Entitlement Management, que é uma solução muito bacana para quem hoje precisa trabalhar cada vez mais forte em cima do processo de IAM, né? Ou seja, no momento que um colaborador entrar na minha organização, eu quero disponibilizar para ele um pacote de acesso, né? Então ele já vai entrar com, por exemplo, um global admin, vai ter acesso às equipes de cibersegurança dentro do meu Teams, aos sites SharePoint, enfim, por aí vai. Então aqui, gente, o objetivo, né, é a gente olhar para a identidade como temos que nos preocupar, porque hoje é o nosso novo perímetro, é o principal vetor de ataque hoje de um atacante moderno, né? Então, isso nos leva também a um outro ponto importante quando a gente fala de identidade, né? A questão de MFA. Ele é essencial, mas ele não acaba, não encerra o nosso problema. Então, hoje, um ataque moderno ele vai explorar uma fadiga de aprovação, né? A gente já atuou aqui em diversos ataques, agora que a Microsoft padronizou o MFA Number Matching para todo mundo, né, do Tenant, mas antigamente tinha só o aprovar e reprovar, né? Então, tu imagina um ataque de brute force, que te manda inúmeras tentativas de autenticação. A pessoa, num momento ou outro, pode vir e dizer, cara, beleza, isso aqui deve estar rodando em background, vou aprovar. Bom, aprovou, o cara entrou. Simples assim. Né? Então, além disso, como eu disse, né, estão simulando cada vez mais a legitimidade. A gente atuou semana passada, acho que uns 5, 6 casos com clientes aqui de uma pessoa, né, se passando por um CEO, um CTO, um CFO, enfim, por dentro do Teams, né? Então, impressionante puro. Então, a gente precisa, de fato, ter uma camada que nos possibilite identificar isso e, de fato, remediar.
vai ser uma hardenização dentro do nosso tenant, como também a gente às vezes precisa de fato de uma capacidade nova, de um licenciamento aqui necessário, como por exemplo a entrada de IP2 para que a gente possa bloquear esse tipo de coisa baseada em risco, né? Que hoje nos outros licenciamentos, a não ser NE5, a gente não tem. Então, assim, a gente precisa pensar hoje num conceito de proteção adaptativa. TMFA é legal, é importante, muito importante, né? Mas ele não é suficiente. A gente primeiro precisa entender também se aquele acesso faz sentido dentro do contexto, né? Então, acesso privilegiado, vindo de um dispositivo desconhecido, por exemplo, ou de uma localização incomum para nós, tentando acessar dados sensíveis da nossa organização, ele tem que ser tratado de uma forma diferente do que um acesso comum esperado. Então, hoje eu pergunto para vocês também, as políticas de acesso que vocês hoje têm, avalia apenas se o cara tem o MFA ou não, ou ele também olha para o risco? Né, olha para o risco do usuário, o risco do login, né, o risco do dispositivo, de onde ele está vindo, se ele está em conformidade com nossas políticas de segurança, a localização daquele possível acesso e o privilégio que aquele usuário tem, né, antes do acesso dele à aplicação ao dado. Então, isso é algo que vocês também devem se perguntar. E além de identidade, né, que é super importante, também o e-mail é hoje um vetor relevante para ataque, né? Por quê? Porque ele também está a identidade. No final do dia é isso. Então o phishing hoje, como eu disse, o mais convincente, né, o mais contextual e cada vez mais apoiado por uma automação de inteligência artificial, usa essa linguagem, identidade visual que cria para a gente, às vezes, um senso de urgência e acaba de que atrapalha o dia a dia do usuário, o cara clica e compromete não só ele, mas também como a organização inteira. E aqui a gente conecta, né, o Defender for Office 365 Plano 2, também incluso hoje dentro da Defender Suite. Então, é uma camada mais avançada de proteção, que vai conter ali anti-phishing, anti-malware, anti-spam mais avançado, safe link, safe attachments, com mais motores, né, com mais contexto aqui também de machine learning, de inteligência artificial, também mais robusto do que hoje já tem na Business Primo. Vocês podem me perguntar, bom, mas na Business Primo também tem Defender for Office 365. Legal, tem, mas é o plano 1. Né? Então, a Microsoft justamente tem o plano 1 e o plano 2 para poder compor em cada um desses SKUs aqui e oferecer camadas de proteção cada vez mais avançadas. Né? Então, a gente tem aqui também, além de tudo isso, uma coisa muito bacana que conecta com a questão de phishing também. Para quem tem o plano 2, vocês conseguem conduzir tentativas de ataque simulada, né? Ou seja, uma campanha de phishing dentro do ambiente de vocês. Então, às vezes, vocês podem estar usando uma ferramenta de um terceiro, né? Vocês compram, pagam por isso também. Então, dentro desse licenciamento aqui também é possível conduzir isso. Nós aqui da Processor utilizamos e é muito legal porque quem tem de fato uma ferramenta externa tem que fazer uma série de liberações dentro do ambiente, às vezes pode criar também uma lacuna de um outro ataque de uma ferramenta externa. Então, 365 aqui proporciona isso de uma forma muito nativa, né, quando se tem o Defender Plano 2 aqui para Office 365. E aí, quando a gente fala, né, do ataque passando pela identidade, passando pelo e-mail, muitas vezes ele pode chegar, né, o próximo ponto de execução dele hoje é o endpoint. Então, esse número aqui é legal. 88% das violações hoje de dados em pequenas e médias empresas envolveram o ransomware, né? É legal, evidentemente, para trazer para vocês, mas não é legal o que aconteceu, né? Então, o endpoint ainda é uma camada crítica, né? É onde o ataque ganha execução. Então, no cenário de ransomware, o único endpoint comprometido, ele vai iniciar uma cadeia de um ataque muito maior, né? Especialmente quando a gente tem credenciais salvas, a senha de administrador está em cache logada na máquina, o usuário administrador, ele não é o mesmo que rotaciona a senha para todos os dispositivos, ou seja, tem uma questão particular para cada endpoint, tem uma certa camada de proteção individual, né? Então, hoje, quando a gente olha para o Defender para Endpoint Plano 2, contendo também dentro do Defender Suite, a gente está olhando para um EDR mais avançado, né? Uma investigação automatizada, uma profundidade em fazer hunting também, que é o threat hunting, né? Conseguimos também rodar playbooks como isolamento de dispositivo, ter uma resposta mais em escala, né? E aí, quando a gente olha para o valor disso tudo, é reduzir, né, o tempo entre a detecção, a investigação e a contenção. Então, quanto mais rápido a gente identifica, mais rápido a gente consegue conter e erradicar aquela ameaça, né? Muitas empresas dizem, não, cara, legal, mas eu tenho isso que manda o sinal do Defender lá para dentro do meu CIEM, o CIEM correlaciona, manda para o SOAR, daí o SOAR vai lá e manda uma resposta para aquele endpoint. Bacana, a gente vê isso em muitos dos nossos clientes. Mas eu não sei quanto tempo que vocês podem me metrificar que esse processo ele executa, né? Esse caminho todo que eu citei. Pode ser que aqui leve 20 segundos, 1 minuto, né? Pode ser que também a empresa de vocês já tenham sido comprometido. E quando a gente fala do Defender for Office 365, for Endpoint Plano 2, a gente está dizendo que no momento que eu identificar, eu vou conter, eu vou erradicar e vou fazer as ações necessárias. Ou seja, não vou simplesmente isolar o dispositivo da pessoa. Eu posso revogar o token dele do Azure, né? Eu posso expirar a conta dele, eu posso desabilitar a conta da pessoa, né? Ou seja, eu posso tomar outras ações dentro do meu ambiente, não somente no meu endpoint, né? E aí, em muitos ambientes também,
a gente vê que o endpoint não é o único ponto crítico, como eu disse, né? Muitas empresas ainda utilizam o Active Directory. Então, se vocês utilizam, vocês vão se enxergar aqui também, porque ainda é, né, muito comum migrar o ambiente completamente para a nuvem, né, a nível de identidade, não é uma tarefa tão simples, né? Então, a gente depende ainda desses ferramentais. Então, ele sustenta aqui para nossa autenticação, nossos grupos, permissões, né, aplicações legadas, precisa de um LDAP, enfim, então, a gente precisa manter, né, por algum motivo. E aí a gente conecta aqui o Defender for Identity, né, que também está dentro do Defender Suite. Então ele vai trazer para vocês essa visibilidade de comportamento, né, ou seja, um ataque de golden ticket, né, uma lógica de tentar um brute force, um password spray também direcionado para o ambiente local de vocês e principalmente abuso de privilégio e uma movimentação lateral. Então, o ponto é que a identidade híbrida ela não pode ser protegida sozinha, né? Assim, não adianta a gente proteger apenas a nuvem, a gente tem que olhar também para dentro do ambiente local. E quando existe esse sync, é importante a gente entender que o atacante, quando for atacar uma identidade onde é híbrida, ele não vai bater no Entra-ID primeiro, ele vai bater lá na D local, né? E aí a gente precisa também ter essa proteção lá. E a pergunta que eu faço para vocês também é o seguinte: hoje, vocês têm uma visibilidade clara do comportamento suspeito, né? Ou seja, diferente do que vocês estão acostumados a ver na mente de vocês no AD, ou esse ambiente ainda é monitorado de uma forma mais tradicional? Você só tem ali um NOC, digamos assim, olhando para os servidores de vocês. Então, isso é um ponto importante, né, gente? Como eu disse, essa minha penúltima frase, que quando o atacante ataca um ambiente híbrido, ele não vai bater direto no Entra-ID, ele vai olhar para a local, vocês têm que se preocupar e se perguntar: tem alguma proteção ali? Eu estou vendo esse meu ambiente? Eu tenho a correlação entre o que acontece com a minha identidade local com o que está sincronizado para dentro da minha nuvem? Então, isso é algo muito importante, né? Então, e além também desse ambiente local, a gente tem um outro vetor cada vez mais comum, né? Que é as aplicações SaaS e o quanto que isso pode nos gerar um shadow IT. Então, hoje, SaaS, aplicações SaaS, ampliou a nossa produtividade, trouxe mais agilidade, mas também trouxe mais exposição, né? Então, hoje é muito fácil um usuário usar uma aplicação externa que vai compartilhar um arquivo, automatizar uma tarefa e vai trabalhar com inteligência artificial, né? Mas o desafio aqui nem sempre é a gente ter as aplicações somente sancionadas ou não, ou seja, aprovadas ou não, né? Nosso desafio é ter elas monitoradas e governadas pela nossa equipe de TI, enfim, equipe de cibersegurança. Então, o dado ele pode sair hoje, né, do ambiente corporativo, não vai ser por um ataque sofisticado, mas pode ser por um uso do cotidiano sem nenhuma visibilidade, né? Então, eu posso pegar um usuário fazendo um upload para uma ferramenta pessoal, um compartilhamento externo, uma cópia, né, para um aplicativo que não é aprovado, ou até mesmo um uso ali de uma IA pública, né, que não tenha governança por nós. Então, aqui a gente conecta o Defender for Cloud Apps, né, que nos ajuda a ter essa visão de aplicação que está em uso, o que eu tenho de Shadow IT, analisar o comportamento, aplicar a governança sobre as nossas aplicações de SaaS. Então, uma baita solução, né, onde a gente consegue, eu gosto muito de falar, pessoal aqui, que nosso time interno me vê muito falar do verbo amarrar, né, a gente consegue amarrar isso com política de acesso condicional, com política de DLP, com rótulos de confidencialidade. Então, tudo que a gente já tem hoje, que a gente já usa, né, ou deveríamos estar usando, né, a gente consegue amarrar para elevar cada vez mais a nossa proteção dentro do nosso ambiente, né. Bom, até que a gente falou de várias camadas, né, mas a gente precisa entender que quando a gente conecta tudo junto, né, a gente tem uma visão de incidente. Então, falei lá no início, né, o conceito aqui é sairmos de alerta e começarmos a trazer a visão para correlação de sinais que geram para nós um incidente. O incidente ele vai contar para nós a história do ataque. Eu tenho o storytelling do que aconteceu, as entidades envolvidas, como aconteceu, por que aconteceu, por onde a pessoa entrou, enfim, eu tenho a visão do todo, né? Então o ganho aqui está na correlação, nos ajudar a priorizar o que a gente tem que responder com mais clareza, né? E quando a gente olha para o Defender como um todo, o que muda na operação, né? Muda que a gente reduz basicamente exposição e a gente aumenta contexto. Então a equipe deixa de depender de alertas soltos, muitas vezes eles falsos positivos, posso dizer por experiência prática, né? A gente começa a trabalhar de fato em correlação, contexto, né? Storytelling de um ataque. E a gente tem menos esforço manual, mais visibilidade no nosso ambiente e temos uma resposta mais coordenada. Então, na prática, significa que menos caminho de ataque exposto, né? Mais correlação, menos esforço operacional e maior visibilidade sobre tudo que a gente falou aqui: identidade, endpoint, nossos dados, aplicações SaaS e também a proteção de e-mail. Então, existe uma questão fundamental, né, gente? Mesmo que a gente reduza os caminhos de ataque, o impacto ainda continua sendo, né, o que mais preocupa nossas hoje principais organizações é a questão do dado. Então, aqui que a gente muda, né, nossa apresentação, vou pivotar aqui de ameaça, né, de fato, a nível de identidade, endpoint e aplicações para a questão
de dado. Então, a gente vira aqui a nossa narrativa, a gente começa a falar de como que a gente fala sobre impacto, né? Como que eu vou diminuindo impacto em cima dos nossos dados. Então, porque o dado ele afeta o negócio, né? Ou seja, quando ele é acessado indevidamente, quando ele é copiado, quando ele é compartilhado, quando ele é exposto, ou né, quando ele é criptografado ou usado fora de contexto. Então, reduzir caminho de ataque diminui a nossa probabilidade e a velocidade de um incidente. Fato, uma verdade absoluta. Mas proteger o nosso dado reduz o nosso impacto também. Então, proteger dado, a gente precisa primeiro, né, olhar para dentro do 365 e ter uma visão mais clara. Onde é que eles vivem, né? Como que eles estão hoje separados e disseminados? Então, eles não estão mais dentro do 365 no único repositório. Então, está no e-mail, está no SharePoint, está no Endpoint, está nas aplicações cloud, né? Está na web e também está na IA. E a gente não enxerga. Então, não adianta a gente só apenas proteger tudo isso que a gente falou, né? Se o dado também, às vezes, pode sair pelo Teams, né? A gente vai sair pelo SharePoint, pode ser baixado também para o Endpoint, né? Então a gente precisa ter uma visão mais completa. E o Purview aqui, falando da Purview Suite principalmente, ele entra para apoiar, né, cada vez mais a descoberta, a classificação, a proteção, a governança, e isso tudo em múltiplos canais. E com a adoção de IA, né, essa necessidade ela fica ainda mais urgente, né, porque ela exige de nós uma base de governança. Então, se uma empresa hoje não sabe quais são os dados sensíveis, né, quem pode acessar, onde está armazenado e como que eles estão sendo compartilhados, a IA vai ampliar o overshare no ambiente de vocês e, consequentemente, exposição. Né? Então, o risco aqui não está apenas no Copilot, quando a gente fala de 365, né, gente? Aqui, evidentemente, Purview Suite, ele funciona muito bem dentro do Copilot, porque é a inteligência artificial hoje da Microsoft e a gente tem todos os guardrails e as camadas de governanças suficientes e necessárias dentro do 365. Mas também, Purview Suite, junto com Defender for Cloud Apps, junto com rotulagem DLP, nos ajuda muito a governar e proteger outras IAs que hoje nossos usuários podem estar usando, né? Então, quando a gente traz o contexto de usuário trazendo a sua IA para dentro da empresa, né, um simples copy-paste de uma informação sensível e um excesso de privilégio, de permissionamento, pode comprometer a nossa organização. E eu pergunto para vocês de novo, né? Hoje você sabe quais são os dados sensíveis, né, ou de negócio, né, que poderiam ser acessados, ou resumido, ou até compartilhado por ferramentas de IA no ambiente de vocês, exceto a que vocês hoje permitem no ambiente de vocês? Né, cara, hoje quando a gente leva essa pergunta e quando a gente faz alguma POC, né, ou faz uma prova de valor para um cliente, a gente demonstra, né, que existe muito mais do que ele imagina que hoje possa estar sendo utilizado e principalmente não só o que ele está sendo usado, mas os dados que estão sendo submetidos para essas inteligências artificiais, né? Eu gosto sempre de usar e vou usar durante o ano de 26 completo esse exemplo que aconteceu com o CISO da CISA, né? Ou seja, uma das principais organizações de cibersegurança do mundo. O cara pegou um dado sensível da CISA e compartilhou no chat GPT. Né? E aí eu não sei o que é pior, se é o cara ter feito isso ou a CISA ter dito depois, dias depois, que ela autorizou ele a fazer isso. Então aí fica a pergunta também, outra pergunta, né? Se o cara que era para ser referência para o mundo, né, o CISO da principal organização de cibersegurança do mundo, tomou essa ação, o que sobra para os nossos usuários? Que muitas vezes não tem, né, um treinamento, não tem uma ideia do que ele não pode fazer, né? E, enfim, então assim, eu gosto muito de dizer que o dado ele não vaza sozinho, né? Ele é acessado, ele é copiado, ele é compartilhado, ele é exposto. Então isso às vezes acontece por um ataque, às vezes acontece por causa de um erro humano, né? E também às vezes por excesso de permissão. Acontece. Então, não deveria, mas acontece, né? Então, às vezes por falta também de uma classificação do dado, né? Às vezes eu vejo clientes nossos que têm uma business premium, vamos pegar por exemplo, né? Que ali nos possibilita fazer um monte de configuração de rotulagem, de DLP, e tá ali e não está sendo usado. Gente, vamos conversar, né? Tem que ser usado. Um simples rótulo de confidencialidade, que não é simples, né? Mas vou usar o termo simples. Um dado rotulado como confidencial, por exemplo, que tem um nível de criptografia, quando eu submeto isso a uma inteligência artificial generativa, ela não vai conseguir acessar, seja ela qual for, porque está criptografado. Né? Então, isso é o início, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda assim, quando a gente olha principalmente para Purview Suite, né? Então, essa frase aqui eu gosto de trazer porque ela impacta, ela muda a conversa, né? Então, produção de dados ela não é apenas bloquear. A gente tem que entender o comportamento ao redor da informação. Ou seja, quem acessou, quem copiou, quem compartilhou. Para onde é que foi o meu dado? Com qual classificação? Passou por alguma política? Né? Esse comportamento ele acontece, de novo, né, em múltiplos canais. Então, sempre digo, não tem como a gente proteger o que a gente não sabe, o que não está identificado. Simples assim. Então, por view aqui, quando a gente entra no Information Protection, ele nos dá a possibilidade de identificar dados sensíveis, né? Ou seja, aplicar hot confidencialidade, automatizar uma classificação, orientar, né, a proteção do conteúdo. E quando o dado ele é classificado, ele deixa de ser apenas um arquivo solto e passa a ter contexto. Né? Então, sempre digo, arquivo é uma coisa,
né? Às vezes a gente pega clientes que dizem, tá, mas eu tenho lá minhas proteções no meu file server, tá? A gente está falando de permissão NTFS, isso é uma coisa. Quando a gente traz para dentro aqui do dado, a gente está falando de criptografia, proteção do dado em si. Quando eu aplico um rótulo de confidencialidade para um dado, esse rótulo ele acompanha o dado eternamente. Então, se eu mandar um e-mail aqui, deixa eu pegar o Rodrigo, que está aqui com a gente, nosso diretor comercial. Se eu mandar para o Rodrigo um e-mail com um rótulo confidencial, com essa classificação, para o Rodrigo, apenas destinatário, por exemplo, que é um tipo de rótulo que a gente usa aqui nas empresas processor, se o Rodrigo pegar esse e-mail, baixar o ponto .eml desse e-mail, botar num pendrive ou botar numa nuvem, levar isso para a Rússia e abrir lá numa máquina com o e-mail dele da processo, o e-mail vai abrir. Então, o rótulo de confidencialidade, ele acompanha, né, eternamente aquela pessoa, aquela identidade que recebeu, de fato, aqui a permissão. Então, esse contexto todo aqui, ele permite a gente aplicar também política de DLP, né, criptografia, restrição de compartilhamento, auditoria, como que essas políticas também vão trabalhar e, principalmente, né, muitas empresas precisam de retenção, com muito mais precisão, com muito mais tempo, né? Então, quando a gente olha para identificação e classificação, a gente precisa também controlar como que hoje o dado circula, e a gente entra na parte de DLP, né? Então, DLP moderno, ele não é somente bloqueio. Outra frase que tem que ser uma verdade absoluta, né? Não minha, do mercado, né? Então, a empresa tem que tratar DLP não somente com a barreira, né? Isso vai criar atrito com o usuário. A gente tem que entender que o DLP também precisa educar, orientar e nos dar a evidência. Então, a política bem construída de DLP, ela vai alertar o usuário no momento de uma ação, né? Vai explicar o risco, vai permitir que ele se justifique quando fizer sentido e também vai bloquear quando necessário, vai registrar um incidente para nós, a gente vai ter a resposta ao incidente, vamos ter dados para auditoria. Tudo certo. E aí, quando a gente entra para o Purview aqui, switch para DLP, o que são as duas principais coisas que mudam, né? A gente vai ter DLP para endpoint, que numa licença de Business Premier 3 a gente não tem, e vamos ter também o DLP para Teams. Então, isso é as duas coisas que mais hoje estão importando, porque dentro do Teams a gente tem aquela informação, né, aquela conversa mais informal. Então, o cara daqui a pouco compartilha uma senha, compartilha um dado sensível, compartilha um documento sensível. Então, ter DLP para Teams hoje é uma das coisas que os nossos clientes hoje mais têm nos procurado também, nos projetos que a gente tem, né? E também nos nossos suportes aqui recorrentes de fazer essas configurações pensando para Teams e também pensando para endpoint, porque tem toda essa integração juntamente com o Defender for Endpoint, caso o cliente também queira, né? Bom, e também nem todo risco vem de fora, né, gente? Então, o risco interno também significa hoje uma má intenção, né? Pode também ter, né? Então a gente vai olhar, pode ser um erro, né? Pode ser uma negligência, pode ser um uso inadequado, pode ser de fato aí uma ação maliciosa, né? Alguém que de fato quer fazer o mal para a nossa empresa. Então é importante aqui que a nossa empresa tem que conseguir identificar esses padrões de comportamento e agir com essa devida proporcionalidade. Então, falando de defesa de Purview Suite, adiciona também o Insider Risk Management. Então, uma solução da Microsoft que, para mim, é uma das mais disruptivas dos últimos anos deles, que ajuda de fato a correlacionar essas atividades que antes eram vistas de forma isolada, né, para algo que era normal, mas que junto elas vão nos trazer um risco, né, um download em massa, um envio de e-mail para um e-mail pessoal, uma cópia para um USB, uma tentativa que seja, né, por mais que a gente às vezes bloqueie, né, ou um comportamento também ali anômalo próximo a uma data de desligamento, né? Então pego sempre esse exemplo, o cara vai ser desligado às 6 da tarde, mas por hipótese vazou internamente para ele que ele vai ser desligado. Ele começa a fazer download, começa a baixar um monte de coisa, começa a tentar extraviar dados, né? Então, quando a gente fala de Insider Risk Management, é entender, bom, o Matheus nunca pegou 20 arquivos do SharePoint e subiu no Google Drive, nunca na vida, né? Bom, daí no dia que o Matheus vai ser desligado, ele faz isso, comportamento anômalo. Automaticamente aqui eu consigo aplicar políticas adaptativas, né? Seja ele uma regra de DLP, seja ele uma política de acesso condicional, uma revogação de token, qualquer coisa que eu inative a identidade dele e impeça aquele comportamento, né? Então, junto com o Insider Risk Management, a gente traz o contexto aqui de Adaptative Protection, que é de fato aplicar políticas adaptativas conforme o contexto do risco. Então, alto, baixo, médio e crítico, eu tenho aqui ações que eu vou tomar naquele usuário automática. Não dependo de alguém para vir fazer aqui para nós a aplicação disso, né? E aí, gente, hoje, vou pegar como exemplo esse que eu trouxe, né? Num processo de ligamento da empresa de vocês hoje, até mesmo movimentação de colaborador, existe hoje uma rotina que vocês vão revisar acesso, vão olhar para comportamento, o download que o cara fez, um compartilhamento, né? Até mesmo uma atividade que era em comum. Vocês têm essa visão hoje? Não somente no momento do desligamento, né? Eu trouxe como contexto porque foi o que eu citei, mas no dia a dia, você consegue identificar, tem esse poder de trazer, cara, esse comportamento aqui não é comum, eu preciso tomar uma ação, né?
Isso é algo que a gente também precisa se importar, porque a gente se preocupa muito somente com o que vem de fora. Mas hoje a gente tem essa pesquisa ali que 22% das violações de dados são causadas por um incidente interno. Então, 40% deles são acidentais, 47% são maliciosos e, né, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Ou seja, eu ainda acredito mais que o nosso usuário, ele às vezes vaza uma informação por falta de cultura e por falta de conhecimento, né? Mas quando ele vaza por causa de falta de conhecimento, falta de cultura, a gente tem dupla culpa aqui, né? A primeira é que a gente não, de fato, não educou, né? Não conscientizou aquele usuário, e dois, que a gente não fez o nosso tema de casa, de fato, de ter ferramentas de cibersegurança para proteger a informação, né? Então, aqui a gente está trazendo, de fato, isso, né? As possibilidades que a gente tem de ter, e, claro, só ter não é suficiente, a gente tem que, de fato, implementar, né? Bom, aqui um ponto importante também que a gente está falando de compliance manager, né, dentro do Purview, para quem tem a Purview Suite. Então a gente tira a conformidade que não pode ser feita só como uma atividade apenas uma época de auditoria para levar de fato para a continuidade da nossa operação, né? Então a gente começa a ter mais capacidades para ter um assessment de fato a frameworks principais aqui, né, orientados de fato para que a gente possa ter uma governança, né, uma conformidade mais ampla dentro do nosso ambiente e, evidentemente, né, quando a solução identificar que a gente tem alguma coisa para resolver, ele vai trazer para nós o passo a passo de como que a gente tem que fazer para resolver aquele problema e ficar em conformidade. Outro ponto muito importante é a questão de auditoria, então retenção, né, dentro de um log. Hoje no Audit Standard, né, dentro do Business Premium e do E3, a gente está falando de 90 dias de retenção, né, de logs. Aqui a gente pula para 180. Então a gente duplica, né, essa quantidade de tempo de reter logs. Isso é muito importante para fazer um forense, para fazer uma pesquisa de fato de incidente mais aprofundada, até mesmo para uma auditoria. Então, aqui dentro a gente está falando do Discovery Premium também, ou seja, eu consigo fazer uma análise mais aprofundada com base em um case e em contexto, né? Ou seja, não estou olhando somente para sinais soltos, eu consigo de fato aprofundar o hunting junto com o threat hunt que nos possibilita também para quem vai ter o Defender Suite, mas aqui o Discovery de fato para a gente poder fazer uma investigação com uma capacidade de análise de dados mais aprimorada do que com os outros SKUs que a gente tem. Bom, e aí por fim, né, para fechar aqui essa parte do Purview Suite, a gente está falando de proteção para IA, e aqui eu vou botar o Copilot junto, porque faz total sentido a gente falando de 365, né? Mas eu sempre digo, gente, o Copilot ele respeita as permissões que o usuário tem, né? E isso não resolve um problema como excesso de acesso, né, um documento duplicado, um dado obsoleto, ou até mesmo uma ausência de uma classificação. Por isso que é importante, né, o Purview aqui, ele traz essa adoção segura para IA. Então a gente vai ter Information Protection, né, para ajudar a rotulagem de dados sensíveis. DLP, quando a gente aplica para Copilot, aqui a gente tem o controle de uma exposição de um conteúdo sensível, né? O browser DLP, a gente tem também a lógica de reduzir risco que o usuário possa copiar e colar informações, né, dentro de uma IA generativa. Né? E tem a lógica do Data Lifecycle aqui, que ajuda a gente a ter a redução de exposição de um conteúdo antigo no nosso ambiente, que a gente não precisa estar gastando com rótulo de retenção aqui, de uma forma desnecessária. Então, isso é muito bacana. De novo, vou usar o meu verbo de amarrar, né? Eu consigo amarrar por view juntamente com a questão do Defender for Cloud Apps, com acesso condicional, com política adaptativa. Então, a lógica é pensar que eu tenho aqui a possibilidade de fazer as integrações, né? E aí, de fato, quando a gente olha aqui o Defender e o Purview, eles separadamente, eles nos entregam as coisas diferentes. E quando a gente conecta, de fato, as duas camadas, a gente tem essa questão de que eles trabalham juntas, né? E a organização sai de uma visão fragmentada, de fato, para uma estratégia integrada de segurança, tanto para a parte de identidade, dispositivos, e-mail e por aí vai, e até mesmo a lógica de governança de dados. Então, o ganho aqui, gente, não é somente técnico, tá? Ele é operacional, ele é regulatório, ele é estratégico, ele é para o nosso negócio. Né? E isso fica muito mais claro, e aí eu gosto de trazer sempre aqui cenários práticos para mostrar para vocês, tá? Quando a gente olha para o risco de dados se tornando um risco de negócio, a gente trouxe 3 exemplos para vocês, tá? Então, pense comigo, a gente tem aqui um exemplo prático, né? Um colaborador tenta fazer um upload de um documento com um número de cartão de crédito, por exemplo, uma aplicação de nuvem aqui pessoal, né? Quando a gente fala do Business Premium, né, eu trouxe os dois cenários porque a gente está comparando as duas suítes, né? A gente tem uma primeira camada de proteção. Eu posso classificar manual um dado, eu posso aplicar uma política de DLP em alguns cenários específicos, né, que a gente está falando de um aplicativo de nuvem, né? E aqui a gente tem que colocar os limites, né? E aí, quando a gente olha para o Purview Suite, a gente está falando de uma proteção mais evolutiva. Então, a classificação e a rotulagem ela pode ser automatizada. Né? Eu tenho aqui o auto-labeling junto, né, no Purview Suite. Então, o DLP também ele passa a atuar em mais canais. Então, eu posso ter ali no Teams, eu posso ter no Endpoint, eu posso ter no navegador, eu posso estender isso para uma aplicação SaaS, né, que é justamente o contexto aqui que a gente está.
E além disso, né, o usuário vai poder receber uma dica da política no momento da ação. Então, entendendo por que aquele comportamento que ele tentou tomar, né, que ele tentou executar, ele pode representar um risco, né? Então, o ponto principal aqui, gente, é que o DLP, né, ele não tem que ser só bloqueio, disse isso, né? Ele tem que ser uma orientação para o usuário, ele tem que nos ajudar a registrar a evidência, né? E como que a gente consegue, de fato, evoluir os nossos controles. E aí, uma outra pergunta para vocês, né? Se o usuário hoje tentar subir, né, um documento sensível de uma aplicação pessoal, por exemplo, de vocês, né, vocês conseguem identificar isso de forma imediata, conseguem bloquear, conseguem registrar esse evento com clareza, conseguem ter esse tracking, né? Isso é muito importante. Então, esse exemplo ele mostra para a gente que proteger dado hoje exige muito mais que uma política isolada, né, gente? A gente precisa ter uma classificação, a gente tem que olhar para a DLP, a gente tem que olhar para a rastreabilidade como um todo, né? E quando a gente olha aqui para dentro do Defender Suite, né, que é onde de fato as ameaças modernas vão atingir, né, hoje alguma dessas pequenas empresas e até mesmo grandes empresas, né, a gente traz aqui porque hoje a nossa principal preocupação com o Defender Suite e Purview Suite é atender SMB e Top SMB, né, porque é onde vocês hoje já têm uma business standard, uma business que vocês querem pular ou para uma business premium ou a partir dali vocês vão fazer a conexão com uma dessas duas suítes. Então, aqui que é onde estão as principais dores hoje dos nossos clientes, né. E trazendo um cenário também do Defender Suite, vou pegar aqui a questão de o cenário de um ataque moderno que combina phishing, combina credencial roubado e combina malware, né? Então, hoje, com o Business Premium, a gente tem uma lógica que a empresa já tem uma base importante de proteção para dispositivo para ameaça e para endpoint. Maravilha, a gente tem que assumir isso como uma verdade também. Mas o desafio aqui é que o ataque não acontece só no endpoint, né? Ele vai começar no e-mail, ele vai terminar numa identidade válida, ele pode comprometer um dispositivo e ele pode também acessar aplicações de dados. Bom, o Defender Suite aqui ele amplia essa nossa visão, né? Para correlacionar esses sinais entre todas essas entidades que foram envolvidas dentro desse ataque. Então, com isso, a equipe vai deixar, né, de investigar um evento isolado e vai passar, de fato, a enxergar um incidente de uma forma mais completa, né? E aí, trazendo mais um exemplo aqui para vocês, que é a questão de uma tomada de conta, né? Então, simulando aqui um atacante que vai roubar ou vai adivinhar, quebrou uma senha, né? Ou tentou acessar um ambiente a partir de uma localização incomum, né? Ou um dispositivo não governado por nós, não confiável, né? Então, com o Business Premium, a gente tem uma camada importante com MFA, né? Isso nos ajuda bastante, mas não resolve todos os cenários, né? Então, se a gente for ter um usuário que vai aprovar uma solicitação por engano, ou vai ser vítima de uma fadiga de MFA, né? Ou até mesmo de uma engenharia social. Então, o atacante ainda pode conseguir o acesso aqui. Com o Defender Suite, a gente está falando uma proteção que vai analisar o risco daquela identidade. Então, vai identificar contas que foram comprometidas, vai avaliar um login suspeito, vai aplicar bloqueios, né, de acesso de fato que foram arriscados ou inseguros e vai apoiar também a gente com a lógica da governança do PIN, né, para dizer, cara, uma tentativa de um acesso de um usuário privilegiado é mais perigoso, é mais comprometedor para nós nosso ambiente do que um usuário comum que tem um domain reader ali, não faz absolutamente nada no nosso ambiente, né? Então a gente precisa ter essa visão de olhar para risco, não olhar somente para o fluxo de autenticação de um usuário que está tentando assumir uma legitimidade. Se o cara vai assumir uma legitimidade de um usuário, ele não vai fazer, evidentemente, o acesso da máquina do colaborador. Ele vai tentar atacar de fora. E aí onde a gente pega o comportamento em comum. E a gente tem que ter baseado em risco também, para que a gente possa, de fato, aqui bloquear. Então, ponto principal, gente, é que a identidade ela não pode ser protegida somente no momento da autenticação. A gente tem que olhar para contexto. Quem está acessando, de onde, de qual dispositivo, né? Qual o risco que aquele acesso pode estar representando, né? E, evidentemente, qual o privilégio que aquela pessoa pode estar tentando se elevar e acessar o nosso ambiente. Então, precisamos olhar para contexto, precisamos olhar para demais sinais, não somente para a questão do fluxo de autenticação. Tá? Assumam isso como um ponto de virada de mindset que a gente tem que pensar, né? Olhar para contexto, olhar para risco, não olhar somente para o fluxo de autenticação. E aí, gente, como eu sempre falo, né? Defender e Purview aqui, como vocês viram, entregam diversas capacidades super relevantes para nós, né? Mas a capacidade técnica ela não vai virar maturidade sozinha. Então a gente precisa olhar para diagnóstico, ter priorização, configurar, ter uma jornada de acompanhamento contínuo. Temos que ter indicadores para tudo isso, para mostrar também para os nossos clientes, né? E temos que também trabalhar numa lógica de ter um backlog orientado para risco, para o negócio de vocês e que proporcione de fato evolução. E aqui onde a gente traz o SecOps Care 365, né? Então é a camada hoje operacional da processo que vai ajudar, né? Vai apoiar vocês de uma forma contínua para a segurança de 365.
Então a gente tem outros serviços de suporte, né, de operação contínua que olham para 365 como um todo, mas esse aqui é específico para cibersegurança. Então, na prática, a gente está dizendo que nós vamos ajudar vocês a organizar a demanda, a priorizar risco, né, a orientar os ajustes técnicos, a executar com vocês, né, e, evidentemente, manter um processo aqui de evolução continuada no ambiente de vocês. Então, a tecnologia muda, né, os usuários mudam, o comportamento muda, os dados crescem, né, novas recomendações também surgem. Então, hoje, faça um exercício, abre um 365 de vocês no portal do admin, na parte de segurança, e olha para o security score de vocês, né? E tem uma métrica ali, o número de security score de vocês, ele vai ser comparado com a média do tamanho das outras empresas do mesmo tamanho de vocês, né? Então, aqui a gente precisa entender que o que a gente está proporcionando para vocês aqui é para transformar tudo que a gente falou aqui de Defender, de Purview e de demais outras funcionalidades que tem de segurança dentro do 365, de fato numa rotina operacional, que a gente vai mostrar governança, que a gente vai dar previsibilidade e vamos principalmente, né, pessoal, proporcionar para vocês uma evolução continuada. E aí, cada cliente hoje que a gente conversa está em estágios diferentes, né? E o nosso modelo também hoje ele é adaptado para poder atender o nível de maturidade de cada uma das empresas de vocês. Então, nem todo mundo está no mesmo estágio, né? Algumas empresas estão olhando para, bom, comprei as licenças, quero organizar o essencial, vou revisar uma configuração, vou reduzir os principais riscos ali, o que a gente chama de quick wins, né? E aí, a partir disso, eu vou começar a estruturar a minha operação. Outra já tem uma base melhor, né? E preciso de fato evoluir ali continuamente. Então, hardenização, recomendações ali, algo mais recorrente de fato, uma priorização e um maior acompanhamento, mais horas consultivas, né? E algumas já estão num estado, né? Um estágio, perdão, mais evoluído, mais estruturado, onde a gente já está falando de indicador executivo, já temos um playbook executando dentro do ambiente. Então, aqui a gente tem uma maturidade um pouco mais aprimorada. E a nossa lógica aqui é ter esses três planos. Então, tem o Start, né, tem o Grow e tem o Scale. Então, aqui a gente possibilita adaptar para o nosso cliente o momento que ele se enxergar, né, dentro desses planos. Então, é importante aqui, gente, reforçar, né, que todos os nossos modelos eles partem da mesma premissa. É um atendimento especializado, a gente tem franquias de horas consultivas, é evidente que temos aqui pacotes de horas para cada um desses planos, né, porque 365 segurança não é só atender chamada, não é só responder incidente. A gente, de fato, estruturou esse nosso serviço para que ele possa ter horas consultivas, porque é onde vocês vão ganhar, né, cada vez mais valor para o negócio de vocês. Usar a nossa expertise, usar nossos mais de 38 anos de experiência em Microsoft, as nossas especializações aqui, tanto em identidade e acesso como em proteção de dados, que recentemente a Microsoft verticalizou, né, essas especializações, então não basta só dizer que tu é especialista em segurança, tu tem que verticalizar nas áreas que vocês, né, que nós que como parceiro mais nos interessa. Então a gente tem essas especializações, nos orgulha muito, nos dá muita base também, né, para poder, de fato, poder ajudar os nossos clientes, né? Então, nosso foco aqui, gente, é transformar, né, tudo que eu falei aqui para vocês, que existe de possibilidade. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com a mente cheia de ideias, né, cheias de informação, vão olhar para os ambientes de vocês, vão identificar o que vocês hoje já têm de possibilidades e a gente fica completamente aqui à disposição também para que a gente possa conversar, né, fazer um assessment no ambiente de vocês. A gente tem conduzido isso de uma forma muito natural, né? Ou seja, eu tenho que olhar para o ambiente de vocês e dizer, segurança ela não vai ser complexa, a gente vai transformar ela numa operação continuada. Então, vocês compram a licença, né? A licença vai para dentro do tenant, vocês ativam, né? E muitos clientes ficam ativos. Eu tenho clientes que a gente atende, pegar um caso aqui sem citar nomes, evidentemente, que tinha mais de 20 licenças E5 atachadas no seu tenant por mais de 2 anos e nunca tinha usado. Então, imagina, né? Olha o custo que foi implementado, né, ou seja, foi gasto para comprar aquele licenciamento, poder de capacidade aqui de segurança absurdo e 2 anos sem nem estar atachada a um usuário. Então imagina, muito ruim, né? Então nosso foco aqui é trabalhar na implementação, trabalhar na sustentação, hardenizar, evoluir o ambiente de vocês cada vez mais voltado para risco de negócio, não somente dizer que tem que implementar tal característica técnica, mas o porquê que devemos aplicar, né? O que isso impacta para o negócio de vocês e, evidentemente, olhar aquela aplicação daquela hardenização, que impacto negativo para a colaboração, para a usabilidade ou para o ambiente pode trazer, né? Isso é muito importante, né? E, evidentemente, pensar aqui na evolução contínua. Então, se o SecOps Care hoje aqui que eu apresentei faz sentido para vocês, né? Se a Processor faria um trabalho aqui que vocês entendem necessário para o ambiente de vocês, cara, chamem a gente, né? Tem aqui, tá o Vomir, tá o Rodrigo, tá a Karina, tá eu aqui também, então fica nossos contatos, a Vanessa também, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Agradeço imensamente também pelo tempo de vocês, pela presença aqui, né? Eu sei que a gente
parar no meio do dia para dedicar uma hora para ouvir. Às vezes pode ser uma hora que vocês não vão deixar de dedicar para a operação de vocês, mas entendo que esse tema é super relevante e para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto que eu tanto gosto e entendo que a gente consegue, de fato, a partir de segurança de 365, né? Hoje muitas empresas usam o Entra ID como IDP, aqui é onde eu me debruço bastante, né? Então, só tomem cuidado, né? Muitas empresas dizem para vocês assim, cara, vocês têm uma business basic, uma business standard, vá lá e habilita o security defaults, né? Que é o que vocês hoje têm para fazer de segurança nesse básico licenciamento, aplicar um MFA por usuário. Vocês podem vir impactar a mente de vocês muito, tá? Porque esse tipo de configuração ele vai desabilitar protocolos legados, por exemplo, dentro da mente de vocês, SMTP, POP13, MAP, e por aí vai. Certamente vocês têm uma aplicação de negócio de vocês legada que usa esse tipo de autenticação. Então, não sigam essa dica porque ela é muito ruim. Fale com a gente, vamos olhar para a mente de vocês, vamos fazer um assessment e a partir daí montar um plano de evolução.